E começamos aqui mais um episódio de Nos 90. A gente volta ali na década de 90 e relembra alguns fatos, alguns momentos ali históricos, sempre aí com o nosso convidado. E sigam nas redes sociais, @podcast.nos90 e também no nosso site, nos90.com. Lá tem sempre uma matéria legal ali no nosso blog, escrito por @Birulei, o nosso Pedro Henrique Freitas. Mas por aqui na bancada virtual hoje nós temos Rafael Lobão. E aí, Lobão, tudo bom? Eu estou entusiasmado hoje que temos o guitarrista do Cerrado. Vamos falar com um dos grandes guitarristas ali de Brasília e do Brasil, por que não dizer? Muito bom. Kiko Pérez. Olha, Kiko, você foi assim uma grande inspiração para todos os guitarristas que vieram a partir dos anos 90, né? Eu acho que a gente podia começar a falar logo 91, né? Você foi para a Califórnia. Tá tudo bem, Kiko, primeiramente? Tudo jóia, tudo bem por aqui. E é um prazer falar com vocês e legal voltar aos anos 90. Tem muita história bacana para contar, então Poxa, que legal. Vamos lá, Kiko. Muito bom, muito bom. Como o Lobão já fez a introdução, a gente volta ali na década. Então, ali no início da década de 90, Kiko, me conta aí, relembra aí um pouquinho como que foi. Bom, já no começo dos anos 90, eu e meu irmão, Beto Pérez, a gente conseguiu realizar o sonho, né, de estudar música, estudar guitarra lá no GIT, né? Guitar Institute of Technology, que fica legal, em Los Angeles, né, Califórnia, ali no bairro de Hollywood. Caramba. Então a gente morava perto da escola e andando, passava todo dia andando ali pela Hollywood Boulevard, né? Para ir para a escola. Legal. E vocês ali com quantos anos? Eu tinha 19 anos, o Beto 21, 22, ele é 2 anos e meio mais velho. Que legal. E como que foi essa experiência, hein? Foi uma experiência incrível, né, para o resto da vida. É um curso de 1 ano, um curso técnico, né? Então, assim, é muita informação compilada em 1 ano só. A gente tem material para estudar, na verdade, para o resto da vida. Mas a gente teve algumas oportunidades bem interessantes, né? Porque estando nessa meca, né, centro que é Los Angeles da música, a gente teve a oportunidade de ver assim workshop com muitas figuras incríveis assim que a gente do Brasil fica, né, de longe admirando, e lá a gente viu gente ali de perto, né? Exato. Inclusive gente que dava aula na escola, como Scott Henderson, né, Joe Diorio. Aí tivemos um workshop desde Frank Gambale, Aldi Meola, Mike Stern, Robin Ford, Vivian Campbell, são todos, assim, eu não vou nem lembrar de todos os nomes agora. Não, imagino. Não, eu fico pensando assim, a sua cabeça e do seu irmão ali novos, né, vivendo toda essa experiência. E como que foi assim para vocês essa transição? Sair do Brasil, chegar lá e já receber todo esse aparato de informações, toda essa experiência logo de cara, assim. A gente deu sorte que no ano que a gente foi tinha muitos brasileiros, né? Então tinha uma turma boa, então a gente pode formar uma turma de amigos. Tava sempre ali um dando apoio ao outro, porque ao mesmo tempo que você está lá para realizar esse sonho, assim, não é fácil, a grana é contada, né? A gente não tinha dinheiro para estar, né, saindo assim na noite e nem tinha carro nem nada. Um ou outro brasileiro tinha, mas era um grupo bem unido, bem bacana. E a gente então deu sorte nesse sentido, né? Por exemplo, a gente teve gente como Tuto Ferraz, que é baterista, hoje toca do Grooveria, toca com a Fernanda Abreu, o Sidney Carvalho, guitarrista famoso, né, em São Paulo. O Tonho Gebara, do Rio de Janeiro, a gente conheci lá e ele veio me substituir no Nat Roots, né, na época que eu saí. Então, e eu também vivi 2 momentos incríveis lá, que um foi junto com o Gebara, a gente viu a inauguração da Estrela do Jimi Hendrix. Nossa, na Hollywood Boulevard. Foi incrível. Caraca, de arrepiar, hein, meu? Foi um momento incrível mesmo, histórico. Pô,
Deve Tava ter o pai sido do Hendrix, o irmão dele, foi... E foda. sabe que não tinha muita gente, não, tava até meio vazio, assim, né? Na época, acho que o pessoal ainda estava... No começo dos anos 90, acho que o pessoal ainda estava começando a redescobrir os anos 70, né? Sim, tem muito Verdade. isso, né? Às vezes, uma geração vai redescobrir 2 gerações depois. E isso, Dificilmente porque, uma de geração repente, pop. nos anos 80, né, você meio que renega a geração anterior, tipo, anos 70, era careta, falar de... Aí, de repente, nos anos 90, o pessoal começa a redescobrir ali aquele final dos anos Perfeita 60, essa 70. observação, porque hoje eu vejo relembrando, o pessoal relembrando muita coisa do quê? Dos anos 90. Aham, isso. Já tem uma Duas, galera lembrando o emo até, né? Aham, já pode tem crer. essa precoce, já? Já, já tá anos já, né? Vou ver. Mas, É, então, e aí eu lembro que, na época, assim, o Jimi Hendrix, o pessoal estava começando a descobrir, eu mesmo, assim, eu era, na época, muito fã do Steve Ray Vaughan, né? E depois que eu fui descobrir no Hendrix, que eu fui vendo o tanto que o Steve Ray Vaughan absorveu, né, do Hendrix, tanto que o Hendrix foi um percussor para ele ali, e para tantos outros, né? Led Zeppelin também a gente começou a redescobrir nessa época, então assim teve muito dos anos 90 esse resgate, né? Você via até em bandas que começaram ali nos anos 90 que estavam resgatando muita coisa assim, né, dessa época. Exato, perfeito. Assim, esse resgate ali quando você estava por lá, você viu muita coisa. E o que você viu surgir quando estava lá? Que Cara, você olha fala, só, caraca, esse ano de 91 foi um ano incrível em termos de lançamento musical. Teve um disco que teve um impacto muito forte na gente, que foi aquele Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers, que foi gravado nossa, perto ali de onde a gente passava todo dia, né? Os caras estavam ali em cima, lá no estúdio gravando, e foi lançado nessa época. Foi lançado, acho que aquele primeiro do Nirvana, do Pearl Jam, sim, toda essa sim, galera surgiu, né? caraca, Tava surgindo esse movimento do grunge, né? Tinha sim. também coisas como Black Crowes, enfim, deu para ver logo pelo começo que os anos 90 prometia, né? Em termos de trabalho musical. sim, eu acho E que foi um dos anos mais icônicos para a música, né? Tinha o Black foi. Album do Metallica, tinha Isso, Out of ainda teve o Time, Black Album, exatamente, exatamente, Black Album, foi incrível. E assim, como eu falei, a gente teve muitos grandes shows em Los Angeles que a gente não teve condição de ir, né, porque era limitado para a gente. Eu consegui ver o Rush, né, nesse ano que eu estava lá. Nossa, Mas, porra. por demais. exemplo, perdi o show do Van Halen, que eu sempre fui fã também, e Também ingresso lançou um disco bom, esgotado, né? não consegui. Uma época boa também do Van Halen, lançou um disco bom nesse ano Era o também. Puck, né? Que Funk, era For Love for Kind of Lolly. Que, inclusive, nesse disco tem uma música que ele fez para o filho dele, uma instrumental, 316, né? Que ele fez porque o filho dele nasceu no dia 16 de março, que foi o mesmo dia que eu nasci. olha só. Olha que legal. Ah, Aí foi até legal porque durante o curso tem alguns momentos que dá um desânimo, né? Você dá vontade de desistir e Claro, tal, muita coisa. sim. E aí eu lembro que eu fui ver uma revista de guitarra e quando eu vi escrito isso assim, parecia que era um sinal. Siga em frente. Essas coisas bestas da vida, mas que na época, de repente, ajuda você, né, Não, é verdade. Às vezes psicologicamente. a gente pega até uma frase de biscoitinho chinês que acha que é pra gente, né? Boa. as coisas, né? Cara, aí eu também, junto com o Gebara, uma outra oportunidade que a gente teve foi a gente viu o Paulinho da Costa, que é um percussionista brasileiro que atua muitos anos em Los Angeles, vimos ele Gênio, gravando né? lá com um professor de guitarra nosso, né? Paulinho da Costa também é outro lenda, né, da música, gravou nos discos de Michael Jackson, desde Michael Jackson, Nossa. né, Madonna. E a gente teve a oportunidade, e as duas ocasiões eu e o Tony Gebara estávamos juntos. Depois voltamos ao Brasil, né? Formamos em março de 92, e aí a gente manteve contato. Mas foi engraçado que essa onda do Hendrix que a gente viu parece que foi meio que um batismo. Que antes a gente não estava tão ligado em Hendrix. Depois daquilo ali, tanto eu quanto ele, a gente virou fanático por Hendrix, né? Eu lembro de
algum tempo depois de ter voltado para Brasília, a gente se falando e falou, pô, estou ouvindo muito Hendrix, estou até tocando aqui com a galera. Ele falou, pô, eu também estou aqui tocando com a galera Hendrix. Então, acho que foi nossa iniciação na religião hendrixiana. É verdade. Você já tinha morado nos Estados Unidos, né, na infância? Morei na Pensilvânia quando era pequeno. Meu pai é médico, foi fazer o doutorado dele, foi eu e meus irmãos também. A gente foi bem no comecinho dos anos 80. Também foi uma experiência muito interessante, porque além da gente aprender a falar bem o inglês, nessa época a gente viu o começo ali da MTV americana, que era muito boa ali naquele Nossa, que começo. legal, que legal, que Passava legal. coisas desde The Police, Rush, sabe? Era uma época muito rica, assim. AC/DC estava, né? No Tinha auge, lançado né? Back in Black no auge ali. Muito E legal tinha uma também. banda favorita? Oi? Você tinha uma banda favorita? Você está falando quando era nos anos 80, quando eu era E criança? Porque eu fui morar lá com 7 anos de idade, voltei com 10 anos, né? E eu gostava, cara, eu sempre gostei muito do The Police, desde moleque, assim, eu adorava. Eu via Nossa, aqueles muito vídeos. no bom. auge também, Agora né? mesmo, antes da gente falar, eu estava vendo um baterista fazendo um cover de Every Little Thing She Does Is Magic, né, de Stuart Copeland. Nossa, muito Que também é boa um dos essa meus música, bateristas cara. preferidos. E você vê que desde moleque, acho que já tinha um bom gosto, né? Não, é Ah, verdade, sim. ó. Nessa época de moleque, sim, você falou de banda, tinha uma que foi também muito importante. O primeiro disco de rock que a gente ganhou nos anos 80 foi o The Game, do Queen. A gente adorava, passava muito no rádio Another One Bites the Dust, a gente adorava. Aí minha prima mais velha, que morou um tempo com a gente, ela deu para gente, para mim e meus irmãos, o disco do Queen, The Game. Eu ouvi esse disco até, né, Caraca, meu, para assim, nossa, que cabo a louco. rabo. Mas a gente está falando dos anos 90, né? Então, Não, Não, mas mas ó, a gente vai cabe transitando tudo, pelas né? décadas, viu? A gente vai Tá bom, transitando pelas décadas. E é ótimo. uma grande referência ali para você, né? Porque você Sim. chegou como o Lobão e falou, pô, MTV. Nossa, aquele bombardeio de informações e de música. Não importa até que você tinha 7, 8, 9, 10 anos, né? Aquilo chegava Uhum. como Mas na informação para você. formação, né? Sim, É, na formação com certeza teve um impacto, sim, com certeza. E não dali tem já como. a gente já tinha eu antes mesmo de ir para os Estados Unidos, eu lembro que assim, a vontade de tocar guitarra é uma coisa que desde que eu me lembro por gente assim, eu lembro deu muito pequeno a gente andando aqui em Brasília pelo shopping no Conjunto Nacional e ver na vitrine uma guitarra e eu, meus irmãos falavam, pô, a gente quer uma guitarra de Natal. E aí meus pais sempre, tá bom, legal, no Natal, jóia e tal. eu acho que os seus pais queriam fugir assim, não, ele vai fazer muito barulho, tal. Tipo, ou não botaram fé que era uma vontade, né, que já tinha ali. Aí depois esse impacto da MTV também, eu lembro que, pô, eu era moleque, era novo, né? Às vezes meus irmãos iam lá jogar bola, fazer alguma coisa, e eu gostava de ficar na sala lá vendo as músicas, vendo os clipes, enfim. É, Demais. tava no, sei lá, no DNA Tava, né? desde Exato. Não tinha sempre. como fugir, não tinha como Tava. fugir mesmo. Ô, Kiko, você chegou no Brasil, tava o rock nacional bombando, né? A Blitz, e depois começaram as bandas surgindo, o Barão, o Kid de Abelha. Como é que foi esse Foi. impacto? Foi um movimento incrível também. A gente voltou ali pelo final de 82, 83. Aí eu lembro que logo em 83 a gente finalmente começou a tocar, né? Começou eu, meu irmão, minha prima mais velha também, a Siang. Talvez vocês conheçam a Simone, a E Siang. estamos aqui. É? Conversamos com ela. Ah, Ela que tá morando nos bom. Estados Unidos, Nos né? Estados Unidos, né? Minha Ela prima tá de primeiro morando. grau. Olha E a gente aí, olha começou todo aí. mundo junto ali, né? E aí, em 83, quando a gente começou, primeiro veio o Kiss ao Brasil, foi um impacto grande, né? Aquela vinda do Kiss. Aí, logo depois, começaram a vir outros artistas. E aí, finalmente, em 85, em janeiro, teve aquele primeiro Rock in Rio. Aquilo foi um marco na vida de todos nós, né? Eu era mais novo, eu não fui, fiquei vendo pela televisão, mas meu irmão e a Siang e outros primos mais velhos foram, mas eu acompanhei, assim, passo a passo, todos os dias, e a gente já gostava, né, de
Scorpions, Iron Maiden, AC/DC, nessa época já estava tocando guitarra, né? Inclusive, ela contou a história de que ela foi batizada ali, né? O AC/DC pelo... Foi Angus Young, que meu tio, eles estavam todos na casa exato. do meu tio, que meu tio morava ali no Vidigal, perto do Sheraton. Enquanto a maioria dos artistas estavam no Copacabana Palace, o AC/DC quis ficar afastado e foi para o Sheraton. Aí, quando meu tio soube, né, ele sabia que o Young dela é até do Angus Young, né? Isso, é verdade. Ela contou. Aí meu tio, tem um tio meu muito figura, ele ficou sabendo que o AC/DC estava lá no Sheraton e falou: vamos lá, todo mundo, vou levar vocês. Aí conseguiu na cara dura, botou todo mundo para dentro. Aí ela tem uma foto com o Angus Young, ele na piscina, né, de sunguinha, com a tanguinha. e ela, tipo, 15 anos de idade, besta, assim, tipo, com a mão no queixo. Ai, meu Deus. Nossa, cara, muito bom, muito bom. Não, então, e deu tudo certo, né? Foi um batismo ali, né? Foi igual. Exatamente. E assim, aí marcou a gente bastante, né? Aquele momento. Com certeza. Ali. E aí, para o rock brasileiro também foi muito bom, ajudou a impulsionar o rock brasileiro, né? Então, nessa época, eu já acompanhava, tipo, eu lembro de um show, eu era muito novo, que eu fui do Paralamas, sucesso aqui em Brasília. Fui em show, cheguei a ver Barão com Cazuza lá no ginásio, né? E muita coisa boa nessa época. A gente foi num show antológico aqui do Robertinho do Recife também. Então, a gente começou muito nessa praia. E depois eu comecei a estudar música. A gente estudou aqui na Escola de Música de Brasília com o professor Nelson Faria, que tinha se formado no GIT. Né? Então, a gente teve aula com ele, e aí ele plantou aquela semente na gente, né? Aquele sonho de um dia. Aí, quando terminamos o segundo grau, né? Meu irmão ainda não tinha passado faculdade, eu tinha passado numa, mas não estava gostando e tal. Aí foi quando pintou essa oportunidade, né? De um equipamento que meu pai tinha, conseguiu vender, e aí bancou o curso, a nossa ida. E aí foi aquele momento, né, de você decidir realmente o que você quer da vida, porque a gente foi com intuito. Quando eu fui estudar lá, eu ainda não estava 100%, né, de que era isso que eu queria mesmo, ser músico profissional, viver da música. Mas até algo que eu ia perguntar, assim, a sua família incentivou mesmo, falou, para vocês dois, inclusive, né? Porque eles viam tanto que a gente gostava, né, que a gente vivia isso, assim, 24 horas por dia, e o que a gente queria era música e tal. Então, assim, quando pintou essa oportunidade, eles falaram: não, se é isso que vocês querem, tem que tentar ser o melhor possível, né? Então, eles deram até para a gente ver se era isso mesmo que a gente queria. Na época, até meu irmão voltou, e aí ele voltou um pouco assim, afastado, ficou alguns anos afastado da música até voltar para a música de novo. Eu voltei assim, bem cabeça feita, falei, mesmo com toda a dificuldade do caminho, né, da música, e de eu ter que não é fácil, né? Que não é fácil. E que você tem que começar dando aula mesmo. Então eu voltei já dando aula. Aí, mas eu voltei decidido que era isso mesmo que eu queria, né? Então, aí quando eu voltei, em 92, comecei a dar aula de guitarra. E aí, ainda em 92, eu tive um convite para tocar com o pessoal da Banda Právida. Olha aí. A Banda Právida era um trio, né? Era o Silvio, vocal e guitarra, Carlos Alexandre no baixo, o Guguinha na bateria. Eu já conhecia o Guguinha, baterista, porque tinha tocado com meu irmão. Ele também me conhecia e tal. Aí me conhecia assim como guitarrista, né? Sabia potencial, que eu tinha voltado de lá e tal. Aí o Právida ia fazer um show no Teatro Nacional, e aí eles queriam um show um pouco mais bem produzido, né? Então eles me chamaram para fazer uma segunda guitarra e chamaram o Marcão para fazer percussão. Aí a gente montou esse show, fez esse show, aí eles gostaram tanto desse formato que acabou incorporando eu e o Marcão à banda. Então a banda de um trio passou a ser um quinteto, né? Quinteto, que legal, hein? Aí em 93 a gente gravou uma fita demo, tinha uma música do Právida que era em homenagem ao Benjor, né? E aí, não sei como essa fita chegou ao Benjor, e aí numa entrevista no Jornal do Brasil, o Benjor,
né? Benjor estava voltando à cena, lembra aquela época do W Brasil, estourando de novo Sim, e tal. exato. Aí o Benjor, numa entrevista do Jornal do Brasil, perguntaram: e o que você conhece assim do pessoal novo, de bandas novas e tal? Aí ele falou: eu conheço tem uma banda de Brasília que eu gosto muito, que é o Právida. Olha aí, E caramba, falou: hein? e uma outra banda de BH que regravou uma música minha, um tal de Skank. Olha só. Olha só. A Skank nem tinha ainda assinado com gravadora nem nada. E aí isso já começou né, a chamar uma certa atenção para o Právida. Aqui em Brasília a gente tinha música que tocava na Rádio Cultura, fazia shows num pub aqui que sempre dava um público legal e que cantava nossas músicas. A gente foi, né, crescendo rápido aqui, né, em Brasília. E aí a gente foi convidado. Sim, aí depois do Jorge Ben, do Benjor ter dado essa força, né? A nossa fita demo também chegou num jornalista do Globo, Carlos Albuquerque, que fez uma página inteira da gente no Caderno de Cultura do Globo. Olha, como caramba. uma nova promessa, a banda, tipo, a nova promessa dos anos 90. Nossa! Isso deu um boom nessas duas, primeiro o Jorge, bem depois essa outra matéria, e então o pessoal começou a ficar atento ao Právida, ficou interessado, aí a gente recebeu um convite para tocar no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Sim, Festival um lugar icônico, né? No festival Super Demo, que também ajudou a lançar muita gente no começo dos anos 90, né? Que era da Elza Cohen. Aí descemos junto, a gente em um carro foi o Právida e no outro carro os Raimundos. Então a gente desceu para o Rio de Janeiro, descemos junto para o Rio de Janeiro para fazer esse show juntos. Foi o primeiro show também dos Raimundos no Rio de Janeiro, o primeiro show do Právida. E a banda assim que fechou a noite, que era a banda que realmente já tinha mais nome, era uma banda que também tinha acabado de assinar com a Sony. No caso, era o Skank. Então, a gente tocou com o Skank nesse dia, com o Raimundos no Circo Voador. Olha o cenário, né? Olha como que tava esse cenário, hein? Orgulhante. 1993, né? 93. Aí 93. A gente viu que a coisa estava favorável e a gente chegou aí visitar algumas gravadoras, a BMG, a Sony mostrou interesse. E a gente resolveu tentar, né, morar no Rio um ano para ver o que dava, né? E a gente conseguiu alugar um AP onde moramos nós 5 mais um hold, eram 6 no AP. Lá no Leblon, alugamos um AP e moramos lá, e aí virou um quartel-general lá da galera de Brasília, né? A galera de Brasília... O QG de Brasília lá. QG tipo Distrito Federal. E os Raimundos, eles ficaram mais em São Paulo, mas quando eles vinham ao Rio, ficavam lá em casa, aí a galera do Mascavo Roots... Assim, era uns 6 morando no AP, mas nunca tinha só 6, né? Sempre tinha uns agregados. É uma espécie de república, né? Isso. Mas foi uma experiência muito legal. E aí a gente... Só que a parada com a Sony acabou não fluindo e a gente acabou gravando o primeiro disco do Právida de forma independente e depois ele foi lançado pelo Banguela Records, que foi o mesmo que lançou o Raimundos, né? Lançou Little Quail, Mascavo Roots mesmo. Peguei aqui a capa do disco para mostrar para vocês. Que legal, pessoal. Dá para ver aí, né? Muito legal. Dá sim, ó, para quem só está escutando, é a capa do CD do Právida. Esse é de 1994, né? A gente gravou em 94, só que ele só foi lançado um ano depois, em 95. 95. A gente gravou durante a Copa do Mundo de 94, eu lembro. Sério? Que legal. Foi naquele mês, então marcou, né? A gente... E tinha esse que tem o Tom Capone como produtor? Exatamente. O Tom Capone foi a primeira produção que ele realmente assinou como produtor musical. Foi essa, que ele era amigo nosso de Brasília, né? De longa data. Já tinha mudado para o Rio há algum tempo, ele tinha tocado, né? Em Brasília, ele tinha tocado com a Cássia Eller, com o Peter Perfeito. Aí ele foi trabalhar, acho que com Oswaldo Montenegro e acabou ficando no Rio. E aí ele já manjava muito de estúdio, produção, mas a primeira produção musical mesmo que ele assinou assim foi esse disco do Právida. Então é um disco icônico, né? Só por isso já... Poxa, como é que era a convivência com ele? Vocês já viram que ele era um cara especial logo de cara? Já,
Desde antes dele ir para o Rio, aqui em Brasília, ele vivia enfurnado no estúdio do Toninho Maia, né? O Toninho Maia tinha um estúdio ali no edifício Rádio Center, e o Tom já era assim, rato de estúdio e tinha um ouvido muito bom, né? Ele, apesar de ser guitarrista, a gente sempre sentia que ele, como produtor, ele até era melhor do que guitarrista, assim. Pô, foi bom demais trabalhar com ele nesse dia, isso foi incrível. E depois voltamos a trabalhar com ele quando eu já estava no Nat Roots, né? Uhum. Mas essa história toda do Právida serviu de percussor, né? Foi meio assim, a gente fazer esse disco do Právida de forma independente, e Total. todo fazer com Tom Capone, e depois isso lá na frente ajudou no primeiro disco do... Ganhou uma casca, né? É, Vocês ficaram uma casca grossa, vamos dizer assim. Exato. E foi um start, né, Lobão? Um start ali até para você que voltou dos Estados Unidos e veio focado, e foi um start ali para você também, né? Se para mim viu o Právida foi uma grande escola para mim, eu sempre falo, escola. né, que foi assim uma continuação, do mesmo jeito que você, né, medicina você faz a faculdade, depois você vai fazer né, Especialização, né? especialização, né, e mesma coisa assim, eu acho que no Právida eu aprendi muita coisa tocando com eles três, porque na época eu era o mais novo, era o mais verde. E também você volta da escola com toda aquela bagagem teórica, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E já a Perfeito, galera perfeito. do Pravda, eles não tinham tanto conhecimento de teoria musical, mas eles eram muito intuitivos, tinham ouvido muito bom. Então, aí eu aprendi isso também. Na hora de tocar ali, uma coisa que eu já vi o Bruce Lee falando, né? Na hora que tá fluindo ali don't think, feel, né? Não pense, sinta. Porque se na hora de tocar você ficar pensando muito naquela matemática, tô nesse acorde, posso usar essa escala e tal, aí a música passou e Sim. você ficou. Perfeito. E é assim para você, assim, na hora você não pensa em nada, só deixa. Exatamente. Você tem que deixar o seu ouvido te guiar, né? E não seus dedos ou a parte Só matemática do cérebro. E isso eu aprendi foi tocando com a galera do Pravda, porque a gente chegava nos primeiros ensaios, aí quando estava montando ali, aí o Guguinho, o batera, puxava um groove, o baixista já entrava, aí o Silvio entrava também, e ele, de repente, estava com o pau quebrando, e eu estava ali, peraí, o que o Silvio está usando? Peraí, esse acorde... nesse acorde eu posso usar essa escala, tá? E quando eu vi, o bonde passou e eu fiquei para trás, né? você estava ali recalculando a rota, né? Você É, tava ali. aí eu vi que, peraí, né? Assim, essa teoria me ajudou, lógico, principalmente quando eu fui dar aula e tal, mas na hora que a coisa está fluindo ali, né? O Que momento, o a bicho improvisação, pega, né? você tem que deixar fluir ali de outro lugar e não daquele lugar matemático, né? Você tem que deixar fluir seu ouvido, seu feeling, sua intuição. Então você tem que arrumar esse balanço aí, né? Verdade. O B.B. King falava muito isso também, né? Porque blues é totalmente isso, né? Só Sim. que um diferencial da banda é que tinha muito soul e funk. Como é que era isso? Você já ouvia já esse tipo de som? Ou você entrou ali na banda meio verde Pois nesse... não, então, quando assim, minha história musical, antes de tocar, nos anos 70, né, eu era criança nos anos 70, eu já gostava da música que estava no ar ali, que tocava nas rádios. Eu sempre gostei muito da black music, né? Eu ouvia Casey and the Sunshine Band, Earth, Wind and Fire, que até hoje eu sou fanático pelo Earth, Wind and Fire. Todos esses sons, né, de groove, eu já gostava quando eu era pequeno. Aí, quando eu comecei a tocar, fui mais para o rock and roll, rock pesado também, um pouco de metal ali. Mas aí quando comecei a estudar com o Nelson Faria, aí nessa época a gente começou a se interessar por um som mais trabalhado, um progressivo, Rush. Então teve uma época da minha vida que o Rush também foi muito importante. Mas aí teve um dia, quando eu escutei pela primeira vez, chegou uma fita cassete de um amigo do meu irmão que mandou para ele, do Steve Ray Vaughan, tocando aquela música Couldn't Stand the Weather, que é uma música bem funkeada, que tem uma guitarra grooveira. Quando eu ouvi aquela guitarra, eu falei, é isso que eu... Essa guitarra que eu... Aí virou... Aí eu entrei e comecei a entrar para o blues, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, estudar lá no GT, eu estava muito na onda do blues e de tentar aprender
a coisa do groove, da black music, porque assim o rock and roll já, né, já tinha um certo domínio, e aí o que eu buscava mesmo era poder unir o peso do rock and roll, a energia, com a coisa da música dançante, do groove. Aí foi quando a gente ouviu aquele disco do Chili Peppers, né, o Blood Sugar, aquilo que foi lançado na hora justamente com essa fusão, né, Sim, do foi a funk hora com o certa. rock, da black music. Quando a gente falou, era isso que eu estava procurando, tipo assim, era esse. Então, assim, aquele disco para gente do Právida foi muito importante como influência, né? Sim, A chegou gente, uma onda, né? O Faith No e More aí e isso, aí veio uma onda depois, né? Teve Rage Against the Machine, até também outros assim que faziam um som bem pesado e funkeado, né? Então a gente no Právida a gente procurou mesclar isso também com o swing da música brasileira, a coisa, né? Benjor, Tim Maia, tinha uma coisa, uma percussão brasileira, né? O Marcão, que era o nosso percussionista, procurava botar elementos de música brasileira. E nos anos 90, é engraçado que tinha muito essa coisa de você pegar e misturar sons, né? Tipo, igual Raimundos misturaram ali, né, o hardcore com, né, o forró, a música nordestina. Exato, exato. Então estava muito, as pessoas estavam muito abertas, né, a mesclar outros estilos. O Chico Science, Nação Zumbi, né? Nossa, Tipo, que a gente perfeito. estava no Rio de Janeiro quando viu ele pela primeira vez no Rio de Janeiro. Então, Nossa, a gente viu caraca. nessa época que a gente morou no Rio, a gente viu a galera toda ali começando, o Rapa, o Chico Science, né? O Planet Hemp, foi muito interessante. Tem alguma história assim que você morou ali nessa república da música ali, vamos dizer assim, né? Que aí Uhum. era um entre e sai da galera. Tem alguma história legal, alguma coisa interessante, alguma produção que saiu ali despretensiosa do nada? Sim, a gente quase foi expulso, né? A nossa vizinha era subsíndica e fizeram abaixo-assinado para tirar a gente. Eu acho Sério? que até uma vez a gente voltou do Baixo Gávea andando, aí o Digão liga a guitarra no meio da noite ali, Nossa. e aí teve uma outra vez também que o Marcelo Vorax, o Salsicha do Mascavo, foi lá visitar a gente, e aí a gente não estava e levou a chave, aí o hold do lado de dentro. Aí ele ficou lá na porta conversando, né? Quando sai a subsíndica, dá de cara com aquela figura, cara, palito, assim, todo tatuado, cabeludo, assim, aí, enfim. E aí é aquelas coisas, vai escutar. Eu acho que naquela época não tinha lei do Psyu, né? Não tinha. Não, cara, Então. eu lembro no verão, em janeiro, até o Carlos Eduardo Miranda foi também, nesse dia ele também dormiu lá em casa, e dormiu um monte de gente. Aí eu fui o primeiro a acordar, eu saí contando quantos tinham no apartamento, tinham 14 pessoas dormindo lá. É aquela coisa, né? Tem um teto, não importa. É, A galera vai se acomodando, não tem jeito. é o exatamente. Miranda. Mas aí foi um aprendizado, como eu falei com o Právida, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito com os caras, né? Essa coisa de tocar em conjunto e deixar fluir a intuição e a criação. Mas também aprendemos um pouco que a gente era verde no quesito do business, né? Porque a Tá. gente... Essa história que rolou com a gente lá com a Sony foi uma pena, porque a gente chegou na Sony e aí o pessoal, gostamos muito da fita demo de vocês, mas a gente quer ouvir mais material, então vocês vão assinar um contrato de um mês aqui, nesse um mês vocês não podem assinar com ninguém, nós vamos bancar uma nova demo, né? Então a gente voltou para Brasília, gravou uma nova demo e, pô, para a gente estava em êxtase, né? Pô, vamos entrar em estúdio, bancado pela gravadora, já estamos... Sim. Aí, cara, fizemos amarradão, mandamos para eles, aí nada de responder a gente, nada, passou um mês e nada, e nada. E aí aquilo ficou, junto às outras gravadoras que também estavam interessadas, ficou que tipo, os caras já assinaram, então esquece deles. Ou então, a Sony não quis, então se não quis é porque não... Então a gente meio Sim. que, nessa a gente perdeu um pouco ali o bonde, né? Então a gente vai aprendendo várias coisas, né? Mas aí vocês foram pro Banguela depois. Fomos, acho que o Banguela também a gente foi muito, porque os outros artistas do Banguela, que eram amigos nossos, eles fizeram uma pressão grande para o Banguela lançar a gente, né? O Banguela era um selo
dos Titãs, com o diretor era o Carlos Eduardo Miranda, mas eles tinham distribuição pela Warner. Então, né, aí, mas demorou, porque a gente gravou no meio do ano, em 94, e só um ano depois, que o disco foi lançado, Sim. em 95, aí a gente já estava... Um ano seguinte, a gente já estava com outras músicas novas, a banda já estava em outro, né, estágio, então aquilo meio que lançou, mas já perdemos o time também. Ó, tô aqui com esse disco aqui, ó, também, ó, Banguela Hits, ó. Que tinha as bandas aqui do Banguela, né? Tem, ó, Raimundos, Mundo Livre S.A. também era. Mundo Livre S.A. Little Quay and the Mad Birds, Graforrest Harmônica, Pravda, Mascavo Roots. Nossa. Muita banda de Brasília também. Foi um movimento forte. Mas aquilo, depois, toda essa experiência que eu tive com o Pravda, quando chegou, eu fui convidado depois a entrar para o Nativos, aí a coisa se inverteu, né? Porque quando eu entrei no Pravda, eu era o mais novo e o mais verde, mais inexperiente. E já aí no Nativos... Já foi o contrário, eu era o mais velho da banda, era o mais experiente, né? E assim, então a gente também ajudou, com isso eu pude ajudar já a gente pegar alguns atalhos ao caminho das pedras. A gente, lógico que no Nativos também a gente não teve nenhuma gravadora que de cara abraçou, né? A gente apostou no independente também, aí gravamos lá no AR Studios, por causa da minha amizade com o Tom Capone, que o resto da banda nem conhecia o Tom, né? Mas o Tom também meio que me devia um favor e tal, aí a gente... Falei, ó, eu contei para essa galera como tinha sido do Pravda e falei, ó, se quiserem arriscar, dá para a gente fazer assim, assado e tal. E como na época o Nativos também já estava com o público crescendo rápido em Brasília, a fita demo se reproduzindo, né? E aí a gente resolveu arriscar e dessa vez deu certo. Isso daí foi em 97 ou 98? Em 96 eu fui convidado para entrar na banda. Eu já tinha voltado a morar em Brasília. Sim. A gente, com o Pravda, a gente morou um ano, tipo, do meio de 93 até 94. Depois de gravar o disco, a gente voltou e tal. Aí, em 95, o Pravda lançou o disco, mas acabou não indo para frente, deu um tempo. Então, em 96, eu voltei full-time a dar aula de guitarra, né, em Brasília, e tocar em vários trabalhos. Então, eu tocava com muita gente. Gravei no disco da Célia Porto, gravei outros trabalhos e tocava. Aí quando a galera me chamou para entrar para o Nativos, na época, para mim, na época, era mais um trabalho, entendeu? Não tinha essa... Tipo, não tem a pretensão, ok, né? Para mim... E assim, tinha dois amigos meus de infância, né, na banda, que é o Luiz Maurício, baixista, e o Bruno, que era percussionista. Assim, o Luiz, a gente fez judô junto quando era criança, então era amigo de infância. Né? De infância mesmo. E na adolescência, com o Bruno, a gente jogava bola junto, tal, não sei o quê. Então, era amigo de longa data. Para mim, eu vi como uma oportunidade. Pô, legal, vou fazer um som com meus amigos, entrando ali de forma despretensiosa. Tem até história interessante, engraçada, porque eles todos estudavam na UNB, e eles se conheceram no time de futebol da UNB, e meu irmão mais novo, um ano mais novo do que eu, é biólogo, ele também fazia biologia, também jogava no time da UNB. Aí eles jogavam junto lá, e foi quando conheceram o Alexandre, cada um era de um curso, o Luiz da arquitetura, o Bruno era da engenharia florestal, o Alexandre da computação. Olha Mas aí, depois de um jogo de bola, aí o Alexandre com o violão, pega o violão, começa a tocar e tal. Aí o Bruno e o Luiz, que já tinham tido uma banda antes, falou, pô, suas músicas são muito boas, vou montar a banda e tal. Aí acabaram montando ali aquele núcleo, né, os três, depois chamaram o Juninho na bateria, os quatro. Aí chamaram a Isabela e chamaram um outro guitarrista que também já tinha sido da banda do Bruno e do Luiz, o André Carneiro, que, assim, ele chegou a ficar na banda uns 2, 3 meses. Aí, quando a banda começou a ver que a coisa era séria, o André estava para se formar em engenharia, falou, gente, tô vendo que vocês querem levar a sério, então melhor sair agora, que está no começo e tal. Aí o Bruno e Luiz, na hora, pensaram em mim, né? Que sabia que eu vivia só da música e, né, já tinha uma história na cidade e tal. Só que eles não sabiam se eu gostava de reggae ou não, né? Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Porque ali, você estava ali no cenário do rock, né? Tava vindo nessa pegada de rock e tudo. E aí surgiu aí a oportunidade. Aí na minha cabeça aqui, eu pensando tudo isso. Falei, bom, o cara gosta de música.
Então, né, você aceitava os trabalhos, tudo, o importante é assim, tava fazendo música, né? Só que aí Sim. a O coisa ficou meu, séria. olha só, eu sou o irmão do meio, né? Aí eu sempre falo que assim, o meu irmão mais velho foi influência forte no rock, porque ele, quando a gente era novo, ele que chegava em casa com os discos, né, de Black Sabbath, de Purple, Led Zeppelin. Então, né, eu fui muito na esteira ali dele com os colegas dele, eu estava sempre colando junto com Sim, eles, sim, tal. sim. Meu irmão mais novo, esse que é biólogo, não é músico, mas ele era o regueiro lá de casa, que tinha todos os discos de Bob Marley, tinha Olha, todas as fitas VHS, tudo isso. Então, assim, eu gosto sempre, por causa da polícia, eu acho que foi fácil eu gostar do reggae. Quando eu vi a é primeira vez Bob Marley, que eu comecei a verdade. entender muita coisa daí que o batera tira aqueles grooves que eu não entendia, da onde o cara tira essas ideias e tal. Aí começou a fazer sentido, né, para mim. Então já era o da Police meio que foi uma introdução ao reggae, né? É Mas mesmo, é aí, mesmo. através do meu irmão mais novo, e a gente como era muito próximo, um ano só de diferença, né, e tal. Aí eu virei fãzaço de Bob Marley, tanto que uma das primeiras tatu que eu fiz, que eu tenho aqui, é a capa do disco Confrontation, do Bob Marley. Sabe um que ele está enfrentando o dragão, tipo São Jorge, Sim, no sim. Sim, cavalo e sim, tal. Então, sim, tem sim. essa tatu aqui, que até tem uma história engraçada. Mas aí... Ah, mas ó, depois você conta, só não Vou perdendo contar. a. Não Tá. perdendo o fio, mas continue. Então, aí foi engraçado que, né, eu estava dando aula lá, ali tinha uma sala na Asa Sul, e onde tinha um estúdio de ensaio e tal, e eu alugava uma salinha deles, onde eu dava minhas aulas lá, e tocando com Deus e o mundo. Aí, nisso, o Luiz e o Bruno pensaram em mim na hora, mas antes de falar comigo, foram falar com meu irmão, né, lá na UNB. Falou, e aí, Júnior, pô, a gente tá querendo chamar seu irmão, mas e aí, você acha que ele vai topar? Você acha que ele gosta de reggae? Aí, meu irmão, claro, adora reggae, adora Bob Marley, pô, ele vai topar na hora, claro, e tal. Beleza, então vamos lá conversar com ele. Aí eles não tinham celular na época, né? Pegaram o carro e foram lá para conversar comigo, né? Fazer o convite. Nisso, meu irmão me liga lá no fixo, né? Do estúdio. Os caras do estúdio, ô, Kiko, seu irmão quer falar com você e tal. O que meu irmão tá me ligando, né? Tá. Que Aí eu atendo o legal telefone. isso, né, meu? Ligou no fixo, puta perrengue pra te achar e não sabia que ia te achar, né? Exato. Aí me liga lá e fala: ó, o Luiz e o Bruno estão indo aí te fazer um convite, eu acho melhor você aceitar, que essa banda vai arrebentar. Olha aí, Falou cara. desse jeito, cara. E aí eu entrei, beleza. Aí, primeira semana eles chegaram lá, me deram uma fita com as músicas que tinha para aprender para o primeiro ensaio, né? Ah, o ensaio vai ser tal dia, vamos lá, beleza, vamos. Tá. E, como te falei, aprendi as músicas ali, fui de forma despretensiosa, né? Aí, quando eu cheguei lá para o ensaio, a galera da banda toda empolgada. Pô, Kiko, tá, Sinino, né? Eu conheci o batera o Juninho nesse dia, aí tava a Isabela já também, não sei o quê, todo mundo uma felicidade. Só o Alexandre com aquele jeitão dele desconfiado, né? Tá, me Na olhando assim, dele, na só dele, aquele espera. jeitão dele. Aí, cara, beleza. Aí fizemos um ensaio, acabou o ensaio, era na casa do Luiz, num quartinho lá na casa do Luiz. Aí acabou aquele ensaio e tal, todo mundo feliz na vida e tá só deixando quieto, me olhando, tipo assim, o que esse roqueiro tá fazendo aqui, né? É... Caramba, cara. Aí Tipo, ele será que ele veio, vai abraçar a ideia mesmo? tipo, Será, será né? ainda? Aí ele veio conversar comigo, ele falou, legal, tudo bom, bacana aí, mas você gosta de reggae? Aí eu só respondi, ele tirei a camisa assim, mostrei a tatu, aí ele viu a tatu do Bob, aí ele abriu o Aí sorriso, né? sim! Então, essa é a história da Nossa, tatu. muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E, pô, e aí daí pra frente você viu, cara, foi dando certo. Foi ganhando corpo, né, cara, o grupo, Foi, a banda, exatamente. né? E tinha uma energia muito bacana, assim, da galera gostar de fazer as mesmas coisas, tipo, ia rolar uma sessão de foto. Assim, aí na época que eu entrei no Nativos, na época o Právida, que tinha dado um tempo, estava meio que voltando, tinha um cara querendo lançar a música nossa no Japão e tal. Mas aí chegou um momento que a gente foi fazer uma sessão de fotos para o Correio Brasiliense, e aí, de repente, eu me vi e falei, caramba, a jornalista falou, pô, você vai aparecer 2 vezes, né, em 2 bandas. Aí aquilo me Ixi, bateu assim, eu falei, caramba, é... isso não vai dar certo, acho que eu vou ter que escolher, né? Não dá para. Aí, musicalmente falando, talvez eu tinha mais a ver com
o som que o Právida fazia, Sim. mas a vibe que estava rolando assim entre os integrantes, a gente foi fazer a sessão de foto numa cachoeira e pô, todo mundo amarradão ali. Às vezes, por exemplo, se eu falasse isso com a galera do Právida, porra, vamos ali na cachoeira, neguinha. Ih, é o cara, bicho Fazer o grilo, quê na cachoeira, cara? riponga, cara, né? Enfim. Aí, cara, aí naquele momento eu decidi, estava sentindo a energia ali, que a coisa ali estava. E aí começamos, né? E rapidinho a fita demo começou e tal. E aí fiz uma viagem, eu e o Luiz Maurício fomos de ônibus para o Rio. Aí fomos lá levar a fitinha demo para todos os contatos que eu tinha na época, né? Levamos para o Mazola, no Impressão Digital, que era o estúdio onde a gente tinha gravado o disco do Právida. Na época do Právida, o Mazola quase chegou a pegar também, abraçar, mas não, né, não rolou. Aí levei para o Tom, que já estava trabalhando na R Studios, e alguns outros contatos levamos, mas não deu em nada. Só que a coisa em Brasília continuava assim, né? As fitas reproduzindo, onde a gente ia tocar cada vez levando um público maior. Aí traçamos essa estratégia de gravar de forma independente, né? Eu falei com o Tom, você consegue aí o estúdio? A ideia era até do Tom produzir a gente, mas na época o Tom já estava começando a fazer produção para as gravadoras. E aí eu lembro que ele estava com um artista no estúdio A, que era o estúdio principal do AR, e aí conseguiu para a gente gravar no estúdio B, que era um estúdio com qualidade muito boa também, mas era menor e tal. E aí botou um engenheiro de som da confiança dele, que foi o Rodrigo Vidal, e aí a gente mesmo produziu. Eu, como era o cara que tinha mais experiência, eu que fiquei ali meio que, né, cuidando do cronograma das gravações e tal. Enfim, mas aí a gente fez... A estratégia foi o seguinte, a gente pegou na época acho que uns R$16.000 numa Factory 10 para pagar dividido em umas 4, 5 vezes, não sei. Mas aí a gente calculou assim, pô, ó, se a gente botou todos os custos ali, se a gente fizer 3.000 discos, conseguir vender sei lá, a R$10, 3.000, vai levantar, sei lá, 30.000, então a gente paga os custos da gravação e aí a gente, de um show de lançamento e tal. Aí no show de lançamento, a gente fez uma entrada. Muita gente já estava ansioso, né? Que conhecia o Fita Demo já estava ansioso pelo disco. Sim. E aí a gente juntou com o pessoal que fez a produção do show e aí combinou o seguinte, ó, a gente faz o seguinte, vende o ingresso do show a 10, acho que era R$15. A gente precisava, sei lá, de 3.000 pessoas, a R$10 pagando o custo do show e tinha o custo do CD. Aí a gente botou o ingresso a 15, só que se o cara pagasse mais R$5, pagasse 20, ele levava o ingresso e o CD. E o CD. Aí a gente pegava desses 20, rachava 10 para o custo do show, 10 para o custo do CD e tal. E, cara, a gente conseguiu, nesse primeiro show, vender os 3.000 discos. Uau, a prensagem inteira do primeiro disco, nesse show de lançamento. Então foi incrível. Aí já mandamos prensar mais, né? Já fizemos um primeiro clipe ali, juntando umas imagens, que é o clipe de Deixa o Menino Jogar, tem no YouTube também. Tem as imagens até desse show que foi... O lançamento foi na Concha Acústica. Cara, essa música é muito boa. Muito boa, cara. Arrebentando, né? Eu acho que era um momento que o reggae estava ali, mas não tinha uma banda. Tinha o Cidade Negra. O Cidade Negra, que vinha... exato. Antes da gente, assim, teve Edson Gomes, teve Tribo de Já, teve, né, o Cidade Negra e tal, todas essas influenciaram. Mas realmente o Cidade Negra estava para um caminho de um reggae mais pop. E aí a gente veio com uma coisa mais roots, mais, né, voltando à raiz ali, Bob Marley e tal. Então, acho que pegou bem, né? E o Alexandre é um grande compositor também, né? Você vê as músicas que tem nesse disco. O primeiro disco já abre a primeira música, já é Liberdade para Dentro da Cabeça. Que é um hino, né? É um hino. Até hoje nos shows, até hoje. Assim, a gente acaba show com ela, todo mundo cantando, né? Não, só aquela... Putz, arrepia. Meu, não tem como. Não tem como. Não tem como. Quem não gosta de reggae, ou não é que não gosta de reggae, acho que, desculpa, não tem como não gostar de reggae, assim, aqueles na minha opinião, mas quem não tem o costume de escutar reggae, essa música é um hino, né?
já sabe a letra, já sabe o que vai vir depois. E aí teve também presente um Beija-Flor, né, que depois foi um grande hit nas rádios, tem Deixa o Menino Jogar. Deixa o menino jogar. Tem vários clássicos. Eu tava me segurando para não cantar aqui. Mas como é que foi o contato com a gravadora? Vocês mandaram uma fita demo? Cara, a gente ficou trabalhando esse disco um ano de forma independente. Então, um ano de 97 inteirinho, a gente ficou mais de um ano. A gente chegou a vender quase 30 mil discos no mercado independente. Muita coisa, hein? Caramba! Muita para a época, foi um fenômeno. Aí, só depois, no ano de 98, que aí os representantes, foi engraçado, aqui numa loja de discos aqui de Brasília, os representantes de gravadora que vinham trazer os trabalhos e tal, aí nem que falava, gente, o que vocês estão fazendo que vocês não pegam esses caras? Esses caras são os que mais estão vendendo disco aqui na loja, vende mais que seus artistas aí e tal, não sei o quê. Aí os caras, os representantes, começam a falar lá no escritório no Rio, tem uma banda aqui e tal, não sei o quê. A gente também já estava começando a tocar fora de Brasília, já tinha tocado na Bahia, já tinha tocado, né? Tudo de forma independente, no Rio, Espírito Santo, a gente chegou a fazer um show no Rio Grande do Sul, bem legal também. E então, assim, o cenário de São Paulo, porque aí quando você chega em São Paulo, acho que Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que aí sim. E como que foi para São Paulo, assim? Cara, eu não lembro se a gente chegou a tocar em São Paulo na época independente, ou já foi no comecinho, assim, que a gente assinou com a gravadora. Porque quando a gente assinou, a gente acabou assinando com a EMI, né? E aí eles pegaram o primeiro disco e relançaram, então a gente começou como se fosse um trabalho do zero, só que agora, né, com a máquina por trás para amplificar, né? Poder amplificar. Com certeza, sim. E tem uma história engraçada, cara, que nessa época que a gente estava gravando lá no AR Studios, o Tom estava produzindo um artista da Warner no Estúdio A. Aí, quando a gente já estava ali pelos finalmente, ele falou, o diretor artístico da gravadora vai vir aí, eu quero mostrar o som de vocês, escolhe uma música. Aí a gente falou, Beija-Flor, né? Bota aí para ele escutar. Tá. Aí, beleza. Aí ele levou o cara lá no Estúdio B, ninguém estava lá, só o cara lá. Aí botou para ele ouvir Beija-Flor. Aí o cara olhou, ouviu e falou, legal, mas isso é reggae roots, nunca vai tocar na rádio. Olha aí. Mal sabia. Um ano depois... Aí, quando a EMI pegou e lançou, cara, no Rio de Janeiro, ela entrou nas rádios do Rio, ficou em primeiro lugar nas rádios por várias semanas, né? Então, você vê, o cara ouviu ali e não botou fé, né? E, na verdade, demorou para os caras de gravadora botarem fé na gente. Você vê que ficamos um ano ali trabalhando e vendendo disco independente, fazendo show e tal. Mas, mesmo enfim, vendendo aí... bastante. Isso foi bom para a gente, que quando a gente assinou com a gravadora, a gente já chegou lá já com uma coisa pronta, então, assim, não, a gente já está com um negócio que deu certo, então vocês não vão dar pitaco na parte artística. Nós somos assim, já temos... Exatamente. Então, a gente chegou com uma certa moral nesse sentido, né, sem eles terem que ficar dando pitaco no nosso som, no nosso estilo e tal. E aí, em 98, começa todo esse trabalho de novo. E aí, eu acho que quando a gente veio tocar em São Paulo pela primeira vez, não sei se foi no Clube KVA, agora talvez a memória... Pode ser no KVA. Teve uns shows também a primeira vez de estar aquela coisa mesmo, né? Lotado, esgotado, gente na rua e tal. Então, foi bem bacana esse começo assim da banda. Eu lembro que foi uma febre, realmente. Foi uma febre. E aí, a nível nacional, realmente foi 98, que você perguntou, 97, isso, 98. Então... Foi bem nessa época ali, bem no final da década de 90. Ô, Lobão, você tem alguma pergunta que você ia falar aí? Porque eu quero fazer uma aqui já para emendar. Não, porque você falou, Kiko, que teve um clipe que vocês fizeram de forma independente, né? Que foi Deixa o Menino Jogar. Fizemos 2, porque o de Liberdade para Dentro da Cabeça também foi independente. Também foi independente. Então eu estava nessa dúvida. A gravadora chegou a pensar... Mas aí quando eu acho que lançou, já foi lançado pela gravadora, chegou a tocar MTV, mas acho que ele já estava pronto. Foi o mesmo diretor, o Douro Moura, amigo nosso cineasta, que fez os 2 clipes, né? Inclusive no de Liberdade para Dentro da Cabeça, na época eu tinha acabado de fazer o
meu curso de paraquedismo, né, o AFF, lá em Caraca! Resende, tem o Saltando de Paraquedas aí nesse clipe. Beija-Flor não tem clipe, né? Cara, bem depois foi feito, já no final do trabalho do primeiro disco, foi feito um clipe ao vivo, que foi gravado no Bar Opinião, lá em Porto Alegre. Mas não foi assim um trabalhado junto com a música, foi uma coisa meio que tanto que eu não extra lembro depois. É um clipe até meio raro, assim, mas. Cara, pra gente, olha só, a gente começou tocando essas músicas em 96, gravamos em 97, ficamos trabalhando independente em 97. Aí quando começou, em 98, a gente assinou com a gravadora e começou todo aquele trabalho de novo. Só que pra gente, imagina, a gente já não trabalhou 98 inteiro, 99 a gente já estava cansado, não aguentava mais, louco para gravar as músicas novas, né? Exatamente, exatamente. Já tinha as músicas do segundo disco, mas tinha que trabalhar tudo de novo. Então a gente chegou um momento que a gente mesmo não aguentava mais as músicas do primeiro disco. Eu acho que a gravadora errou, né? Devia ter lançado um clipe logo que a música estourou. Foi, errou. Mas eles erraram muitas vezes. E o Kiko começou como Nativos, isso, certo? E mudou para Nat Roots. Pois é, tinha uma banda lá no Sul. Quando a gente foi registrar o nome no INPI, a gente descobriu, para nossa felicidade, que já tinha uma banda no Sul chamada Os Nativos. Só que era com O. Nosso era Nativos. Nosso era com U. Só que pela lei é a pronúncia que conta e não a escrita. Mas tudo bem, a gente falou, agora já vamos nessa, não vai dar nada não. Os caras lá do interior do Rio Grande do Sul e toca, né, música regional, gaúcho. Tipo, não ia ter conflito assim nesse sentido. Pois é, mas aí quando a banda começou realmente a estourar a nível nacional e eles tinham o direito do nome, aí eles cresceram o olho e aí entraram pedindo, né, o negócio do nome. Aí a gravadora mandou um representante deles para negociar. Só que acho que pediram uma grana absurda. Assim. Eles queriam entrar na rabeira, eles queriam isso, pediram no rabo do cometa, né? Isso, e parece que eles já tinham uma certa estrutura, eles não eram assim uma banda, né, pequena, eles tinham uma coisa já estruturada ali no Sul. Eles só faziam um show pelo Sul, mas eles tinham regional, ônibus, né? Tinha regional, mas eles tinham já Aí, cara, os caras da gravadora, a gente estava no meio da gravação do segundo disco, que foi O Povo Brasileiro. A gente estava lá gravando com Liminha, Nas Nuvens, né? E aí chega os representantes lá da gravadora para falando que a gente não ia poder usar mais o nome Nativos. Para a gente isso foi um baque, né, na hora. Nossa. Cara, e agora? Aí até a gente escolher um nome novo, a primeira tiragem desse segundo disco saiu só com a logomarca do Bonequinho, né? Bonequinho, sim. Que é a logomarca forte, pelo menos a gente tinha esse logo forte. Sim. E o nome do disco era Povo Brasileiro. Então tem uma tiragem que são poucas pessoas têm a tiragem, sei lá, de quantos mil discos saíram. Aí teve até gente confundindo, achando que a banda mudou de nome para Povo Brasileiro e tal. Mas aí logo alguém teve essa sacação do Nat Roots, deu certo e pegou, né? Então, assim, hoje em dia, muita gente nem lembra de Nativos, né? Só então, vocês quando que são mais velhos, né? Porque eu lembro dessa época, eu falei, caramba, Nativos, Nat Roots. Falei, cara, o que mudou? O que aconteceu, né? Mas foi tão natural, Nat Roots, e ok, Nat Roots. Eu acho que foi por ter o U ali, né, visualmente, o Nat Roots também ficou o R-U, em vez de Roots, né? R-O-O-T-S, ficou, então, visualmente, você bate o olho assim rápido, né? Então, teve algum outro nome, assim, que surgiu na pauta ou não? Nada que eu vá me lembrar agora. Mas tinha um negócio da síndrome do segundo disco, né? Todas as bandas têm. Foi uma pressão para vocês? Como é que a gravadora veio tentar adaptar? Ou o Liminha? Como é que foi? Até que a gravadora não deu pitaco no nosso som, mas assim, na época os clipes que eles bancaram não ficaram assim do gosto da banda. A gente mesmo, eles escolheram assim o diretor deles e o cara escolheu o roteiro de clipe, tal. Então, por exemplo, tem o clipe lá de Carcará e a Rosa,
A gente foi gravar lá no Pontal de Arraial do Cabo. A gente, lógico, que se divertiu muito indo lá gravar e tal, né? A gente, nessa época, tudo era diversão. Mas, assim, não ficou muito aquém do... Os vídeos preferidos, acho que até hoje, aqueles 2 primeiros estão entre os nossos favoritos, né? Que foi bem a cara da banda. Já no som, lógico que o Liminha ele deu uma lapidada um pouco, né? No sentido de que aquele primeiro disco, né, era mais roots, assim, tinha talvez gravado sem metrônomo, mas no segundo já metrônomo, já uma coisa mais polida e tal. Mas, como eu falei, a gente ficou tanto tempo trabalhando o primeiro disco que a gente já tinha algumas músicas ali há bastante tempo, tipo Meu Reggae é Roots, que é do segundo disco, já tocava ela em show, já... Então a gente já estava com muita fome de fazer logo um segundo disco, que a gente não aguentava mais o primeiro, e aí surgiu essa coisa, né, de você gravar com Liminha, um produtor renomado, Nas Nuvens. Então eu falava, caralho, que sonho, né? Eu, quando era moleque, ficava vendo aqueles discos dos anos 80, tudo produzido pelo Liminha, no Nas Nuvens, e agora eu tô E aí o gravando com cara tá ele. aí, né? Exato, trabalhando com o cara. Então, Pô, e esse segundo CD também foi muito bom, né? tem muitos clássicos também, né? Cara, muitos Já começa com o clássicos. Carcará e a Rosa, aí tem Meu Reggae é Roots, tem Praia dos Nossa. Golfinhos, A Cor, Eu e Ela, Palmares, Cara, muitas músicas só boas. musicão, só música boa. Forasteiro, Forasteiro, que era uma música que a gente já tocava em show também, que começa só a voz e violão do Alexandre, aí no final Forasteiro. entra... então também Cara, muito bom. acabou virando um clássico também, né? Graças a Deus. 2 discos assim, 2 CDs com músicas que, cara, pelo menos assim, constantemente eu ouvia também na rádio, né? Conquistou a Sim, rádio. Conquistou. sim. E talvez no segundo disco ficou ainda mais evidente a pegada MPB que o Alexandre tem como compositor. Que apesar Sim. de ter o lado do reggae, ele tem uma coisa muito forte da MPB nele. Ele, né, que a família dele do Rio de Janeiro, foi criado em Brasília no bairro do Cruzeiro, que é um bairro onde muito forte o samba, né? Escola de samba aqui da Aru, que é lá no Cruzeiro. Então você vê que a composição dele, o estilo, assim, sempre teve uma coisa, uma harmonia que é um pouco diferente daquele reggae tradicional, né? De uma coisa que vem mais da MPB mesmo, né? Na própria música Meu Reggae é Roots, você pega assim, você pode facilmente transformar aquele, né, os acordes com sétima ali, uma harmonia bem típica, né, de MPB. Então, a gente sempre falava que a gente fazia o MPB Roots, né? Muito bom, muito bom. E nossa, e aí entra essa música, Meu Reggae é Roots, aí entra a back vocal também, né? E aí, Isabela, que cara, agora voltou com a gente, né? Agora, recentemente, ela está cantando com a gente de novo. é uma voz doce, né? Suave, né? Porque aí fica o Alexandre, ela entra, Cara, eu Muito sou boa. suspeito para falar das músicas, cara, que escutei muito, escuto muito até hoje. Legal. Muita coisa boa. E como é que é você pensar na guitarra do reggae? Porque, às vezes, quem é leigo acha que o reggae tem uma guitarra fácil, mas é muito pelo contrário, né? Tem todo um tempo diferente. Como é que você foi entrar no Eu reggae? acho que, assim, os guitarristas, se você for ver os guitarristas que tocaram com Bob Marley, todos eles têm uma raiz muito forte do blues, que é uma coisa que eu também tenho, né? Você vê eles, a pegada deles é a pegada bluseira, algumas frases puro blues. Então, assim, aí tanto os guitarristas ali que tocaram com o Bob, quanto o Donald Kingsley, que tocou com o Bob, mas tocou muito com o Peter Tosh. Então tinha aqueles solos clássicos tipo de Johnny B. Good, né? Uma guitarra mais... E aí eu trouxe também um pouco da influência. Eu sempre toquei, assim, né? Depois, no começo dos anos 90, como a gente falou, comecei a redescobrir o Hendrix e o Led Zeppelin. Eu também tocava aqui em Brasília no tributo a Led Zeppelin. Então, Led Zeppelin também, nos anos 90, foi uma escola muito forte para mim. E aí eu trouxe também um pouco, né, dessa influência de fazer coisa com phaser e acordes. Eu até recentemente, ano passado, eu lancei um curso online onde eu ensino todas as guitarras do primeiro disco do Olha Nativos, né, do que Nat Roots. legal!
É muito legal o curso, que aí eu com tablatura, partitura, e aí eu de chavo mostro todos os arranjos ali e explico de onde vieram as ideias, conto algumas curiosidades dos bastidores, da gravação, né? Pô, que legal. Porque assim, você falou, o Alexandre veio com essa parte do MPB, e aí você coloca Um o seu pouco do toque, rock and roll, do e um pouco do blues, rock, a sua bagagem. Pô, isso é muito bom. isso. E aí isso tudo, toda essa mistura deu uma sonoridade, Única. uma identidade, Total. né, para a banda, assim, que... E você já pensava em fazer uma carreira solo ou você nunca parou para pensar nisso? Não, eu, na verdade, assim, não pensava, eu sempre pensei, na verdade, quando eu estudei lá na escola para me profissionalizar, eu pensava em acompanhar algum grande nome da música, ser um sideman, né, que a gente chama, um cara que tocar do lado, mas aí veio o negócio de tocar na banda do Právida também, foi legal e tal. Mas que eu me preparei para isso. Então, assim, a minha carreira solo, na verdade, começou por acaso, porque nesse hiato de quando o Právida deu um tempo, que foi ali, logo depois que lançou o disco em 95, até 96, né, quando eu entrei no Sim. Nativos, nesse meio tempo eu tinha um som meu, uns 3 sons instrumentais, assim, 2, que eu era a intenção quando eu criei os riffs era até de ser para ser usado no Právida na época. Aí o Právida parou, aí eu chamei outros músicos e gravei 2 músicas, né, desse trabalho solo. Aí ficou lá parado essas 2 músicas e quando a gente assinou com a gravadora, que entrou um dinheirinho de advance, tá, eu falei, pô, vou terminar, aproveitar e terminar esse meu disco, até porque era um outro lado do meu trabalho que eu queria mostrar para não ficar também só estigmatizado como guitarrista de reggae. Até porque, Sim, como hoje a gente está conversando aqui, eu antes do reggae eu toquei muito rock, né? Então, assim, exato. aí eu lembro até que na época, às vezes eu dava o meu disco solo para alguém assim e falava, ah, legal, que estilo que é? Um rock instrumental. Aí tinha gente que falava assim, rock? Né? Porque rolou esse estigma na época, né? É verdade. Então, esse meu trabalho foi uma forma também de eu botar assim, minhas composições na rua, né? E durante muito tempo foi só instrumental. Aí, em 2012, no meu trabalho solo, aí pela primeira vez eu comecei a escrever algumas letras, mas eu tenho mais facilidade para escrever em inglês do que em português. Também vem dessa coisa de, né, alfabetização lá no começo, né, Exato. E dos aí anos 80 e tal. E o inglês acho que é uma língua mais fácil, eu sempre fui fluente e tal, então, eu tenho algumas composições minhas que são cantadas em inglês. Eu mesmo não canto, sempre chamo algum cantor amigo assim, né, para interpretar. Às vezes tem parcerias na composição, mas compor também é muito legal, né? e foi Agora, em 2012. para o Nat Roots, assim, eu nunca contribuí muito com compor algum reggae, alguma coisa, até porque, né, o Alexandre, esse monstro e tal da composição, mas em 2017, no disco Índigo Cristal, finalmente a gente fez uma música junto, eu e Alexandre, que chama A Justiça Falha. Olha só, cara, que legal, hein? Pô, 2017. Desculpe, você ia E perguntar. não, 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 é em Eu dois. gostei da sua camisa aí, do Cheech and Chong. Ah, Eu tenho parceria aqui em Brasília com o Joe Torquato, que é um cantor de Brasília, e a gente tocou muito na noite em Brasília também. E, cara, num dos clipes a gente se vestiu de Cheech and Chong, depois eu vou te Tchau. mandar. Um clássico, manda, mano. Meu presidente e meu vice-presidente, pô. Muito bom. Eu vou te mandar aí depois esse clipe aí da gente de Cheech Manda, and manda Chong, sim. comédia. Então, em 2012 foi quando você saiu da banda? Não, eu saí da banda, eu fiquei no Nat Roots até o 3º disco, que é o Verbalize. Quando a gente assinou com a gravadora, a gente assinou para um contrato de 4 discos, contando o primeiro disco que a gente fez de Sim. forma independente. Veio o segundo, que é o Povo Brasileiro, depois veio o Verbalize, de 2001, e aí eu saí em 2002 e entrou o Tonho Gebara, que foi meu brother, que eu conheci lá Sim. no GT, estudou comigo, estava lá na inauguração da Estrela do Hendrix, né?
E ele entrou, aí nesse quarto disco foi produzido pelo Tom Capone, mas eu ainda participei como co-produtor, né? Então, assim, eu saí deixando as portas abertas e sempre que, por exemplo, Gebaras, se tinha algum problema que ele não podia fazer show, eu ia, fazia. Então, eu fui ali, vamos dizer, para o banco de reserva, né? Fiquei na reserva e sempre, ao longo dos anos que a galera me chamou, eu participei eu participei do DVD Reggae Power, toquei 2 músicas. Depois que o Tonho faleceu em 2004, depois que ele faleceu, entrou a Mônica, a Gena, japonesa, que também fui eu que apresentei para a galera. E aí, quando ela não podia fazer show, eu fazia também. Então, assim, eu saí... Muita gente não sabe, no ano de 2000, a gente sofreu um acidente de ônibus. Caramba! Foi, não me recordava disso. A banda sofreu. E aí, eu fui um dos únicos que saiu machucado, né? E aí eu machuquei, tive vários cortes aqui na minha perna esquerda, né? Meu pé na hora nem mexia, assim, machucou um hold também, mas graças a Deus não machucou muita gente, porque quando o motorista perdeu o controle do ônibus na chuva, assim, numa curva, ele viu que não ficou sem freio, então ele tombou o ônibus no asfalto para o ônibus não cair, ia cair numa ribanceira e ia morrer todo mundo. É isso que eu imaginei. Então, assim, mas nessa aí eu estava perto da janela, assim, aí saiu cortando e tal. Aí eu fiquei 5 meses afastado da banda. Entendi. E nessa época, quem me substituiu foi meu irmão, Beto Pérez. Tocou uns 5 meses na banda. E aí, essa época que eu fiquei afastado, eu meio que... né, estava com um filho pequeno, minha filha estava na barriga da minha esposa, então aquilo mexe com você, né? Assim, os Total, perigos da claro. estrada e tal. Aí eu voltei, quando eu voltei 5 meses depois, voltei, mas eu já meio que voltei meio decidido, né? Que eu ia, assim, Ia me dar esse tempo desligar, para mas... você, né? mas aí eu conversei com a galera da banda e eu tive todo um tempo para preparar meu substituto, para preparar minha saída. Eu ainda fiquei para gravar o terceiro disco, ainda contribuí no quarto disco, né? Com a coprodução, e também foi o Gebara, eu que apresentei a galera, né, ele para a banda. Então, assim, aí eu saí então em 2002 e voltei no final de 2012, no começo da turnê do Acústico no Rio de Janeiro. Na época da gravação do Acústico, que foi no começo de 2012, a Mônica ela já estava meio que a fim de sair, me ligou, pô, que se eu sair você volta aí e tal. Aí eu falei, não, claro, Mônica, pode contar comigo sempre, mas, pô, legal você ficar, gravar, porque vai ser um marco na carreira da banda, esse acústico, até para te dar uma exposição e tal. Então, aí eu convenci ela, ela ficou. Mas aí, quando começou a turnê do acústico, aí ela viu que realmente não era mais para ela, aí nisso eu acabei voltando e estou até hoje de novo, desde ali, final de 2012, janeiro de 2013 e até hoje. Tá, Vai aí fazer vai quase fazer 10 anos, 10 anos, 10 anos que você parou, assim, né? Isso. E 10 anos já que você retornou. Nessa carreira que a banda já está o quê? Com 26 anos de estrada, sim, né? Sim, caramba, meu, já Como é que foi? já tá barbudo a banda, já tá, terminou a faculdade. Como é que foi esse negócio do acústico? Porque é complicado você passar uma guitarra cheia de reverb para um acústico, né? Como é que foi isso? Cara, os arranjos de violão do acústico, na época, o Alexandre conheceu o João Ferreira, né? Violinista aqui da cidade, professor também da escola de música, e que já conhecia, né, de outros trabalhos, tal, e aí vi um trabalho, acho que o João estava tocando com a Luciana, que é prima do Alexandre, e aí o Alexandre o João também é arranjador, né, tocava aqui na orquestra de violões de Brasília, tal, e aí convidou ele para fazer os arranjos de violão do acústico. Então ele fez arranjo para 3 violões, tá? Porque o Alexandre ele toca muito bem a base, né? A base do Alexandre é sempre muito firme, é aquela que dá aquele, né? No reggae ali o tchac, né? Então ele fica mais na base, e aí abriu para violão de 12 cordas de um lado ou violão de nylon ou de 6 cordas de outro, enfim. É bem variado e, cara, é riquíssimo, assim,
a questão de arranjo de cordas desse DVD. E aí o Alexandre gostou tanto, né, do João como arranjador e como violonista, que ele está até hoje. Inicialmente era para ele tocar só no projeto do acústico, mas aí que acabou o acústico, falou, não, continua. Então é muito bacana que hoje em dia a gente tem o Alexandre, que é o guitarra base, eu faço as minhas guitarras, e o João é meio que um coringa, tem hora que ele faz um violão de nylon, tem hora que ele faz um violão de 12 cordas, tem hora que ele faz uma terceira guitarra. Então, assim, somou muito. E ele também acabou virando o nosso diretor musical. Ele que faz aquela ponte entre o Alexandre e os outros músicos, né? Às vezes, se tem que soltar algum clique, algum negócio para a gente ouvir, né? Ele que vai ali e solta. Então, ele é o nosso maestro. Poxa, que legal, hein? Pô, caiu certo, veio na hora certa, né? E o acústico ali, ele tem uma sonoridade, né? Eu acho que para o reggae ali, e eu lembro também a percussão ali também fica, cada música, né? Um toque diferente, né? Depois que o Bruno Dourado saiu, que era o percussionista original, ele na época, ele e a Isabela casaram e tal, estavam com o filho pequeno também, aí saíram tipo 2006. A gente chegou a montar um trabalho junto, o In Natura, não sei se vocês já ouviram falar do In Natura, que era eu, Bruno e Isabela. Teve uma música que tocou muito também na Rádio Nova Brasil, né, que é Sorriso de Flor. Mas aí, nessa época, entrou o Deni Conceição, que tinha tocado no acústico do Capital Inicial, e entrou o Deni, e está até hoje o Deni. O Deni é percussionista de Salvador, Bahia, então ele tem ali, né, percussão no sangue mesmo. E total. Também foi outra grande contribuição para o grupo, né? Então, assim, a gente hoje em dia está com um time bem legal. O nosso baterista também que está hoje, que é o Lucas Pimentel, ele é um monstro não só da bateria, como do baixo. Ele dava workshop de baixo, viajava para dar workshop de baixo. O bicho toca tudo, assim, canta pra caramba, toca teclado, ou qualquer instrumento que você dá na mão dele, sabe? Os bichos meio fenômeno, assim. Sim. Então, a gente está com um grupo bem bacana, assim, de músicos e um astral bom também. Então, Não. Ô, Kiko, como que foi assim agora nesse período de parada, né? Porque teve a pandemia, ninguém sabia o que era, como que ia ser, né? Os grupos pararam, né? Surgiu a ideia, a alternativa de live, né, para todos. Uhum. Mas mesmo assim, né? Como que foi para vocês, para a banda e realmente assim, para você pessoalmente? Assim, a banda, o Alexandre e a banda, eles construíram um estúdio do lado da casa do Alexandre em 2017. Aí desde que construiu, aí a produção não para, né? Já estava ali do lado de casa ainda, né? Antes disso, o último disco de autoral tinha sido 2009. Então, quando saiu em 2017 o Índio Cristal, a banda estava 8 anos sem lançar um trabalho autoral. Mas aí já lançou em 2017, em 2018 I Love, em 2019 já estava trabalhando um outro que ia ser o América Vibra. Aí veio a pandemia, parou tudo, mas a gente já tinha um monte de música gravada. Muita. Uhum. Então, o Alexandre, ele foi lapidando essas músicas que depois foram lançadas no final do ano passado como Good Vibration, e já tem mais músicas para um segundo disco, Good Vibration 2. Então tem muito material, né, que foi produzido nessa época e ainda está sendo, né, ainda será lançado algumas coisas que foram produzidas nessa época. Eu particularmente, eu também fiz a produção do meu trabalho solo, lancei 4 músicas nesse período e eu aproveitei esse tempo. Lógico que eu, assim, aqui em Brasília eu fiz as lives também, fiz, né, alguns shows mais local mesmo, né, de pub, de bar, assim, eu não parei de tocar aqui, assim, sempre que tinha uma chance, mas limitado, lógico, coisa menor e tal. E aí eu aproveitei para também botar em prática esse trabalho dos cursos online, que eu já vinha um tempo querendo. Perfeito. Porque eu tenho minha experiência de muitos anos de dar aula e eu tenho já o meu método que já ajudei muita gente, desde começar o violão do zero até gente com guitarra. Então, já muitos alunos passaram. Aí eu falei, não, tá na hora de eu... Então, eu pude, pelo menos nessa parada, né,
A gente tem que, né? Te dar um limão, você tem que fazer a limonada. Tem que se reinventar, você tem que fazer alguma Reinventar e coisa. tal. E aí eu voltei, né? A até de vez em quando dar umas aulas online e tal. Fiz ano passado esse curso. O primeiro curso que eu lancei foi esse do ensinando todas as músicas do primeiro disco. Pô, Esse ano, demais. Porra, então, muito esse bom. ano eu consegui também fazer um curso que é um curso bem rápido que chama o curso de violão express, que é para o cara que quer começar. Porque eu cansei de ver gente chegar para mim, pô, tem um sonho, não queria muito tocar violão, mas é difícil. Não sei o que eu falei, não é difícil nada, vamos lá. Em 5 aulas eu te boto Olha aí, em Lobão, cima. vamos fazer esse Então, eu curso te aí. boto em cima da prancha e uma vez você fica em pé em cima da prancha, você não para nunca mais. Então, é um curso com 5 aulas, 5 músicas, que tem uma sequência lógica entre uma e outra. E ao final disso, eu te dou umas ferramentas que vão acelerar o seu aprendizado, coisas que eu aprendi no GT, né? Tipo, você vai formar um acorde, toda vez que você você aprende um acorde novo, você monta um acorde assim, né, 10 vezes, tira e põe. Quando você vê isso, quando você vê o acorde já começa a virar automático. Aí tem uns exercícios para ritmo, que o mais difícil para quem está começando é a coisa do ritmo. Aí uma vez que o cara pega Verdade. isso, hoje em dia o cara quer aprender, qualquer música que você quer aprender tem na internet, né? Você tem a cifra, você tem um tutorial no YouTube, então a música que você quiser aprender tem um cara lá te ensinando. Não, é Mas você verdade. precisa dar esses primeiros passos, tem que alguém para, né? E aí eu tenho esse meu método, que eu já ensinei muita gente com ele, que eu chamei de violão express. E aí Boa. também já está no Hotmart. E Perfeito. aí é paralelo, lógico, a banda, tá viajando com a banda, dia de semana, minha vida é... Até foi bom por isso, você falou da pandemia, para a gente ver que a gente não pode se prender a uma coisa Uma só. coisa só. Tem que diversificar, né? Você tem que diversificar, e aí eu voltei a estudar mais guitarra também, né? Fiquei em casa do tempo, voltei a estudar mais, voltei a dar aula, fiz esses cursos, então foi bom para Sim. isso, né? Para É, botar em prática essa coisa que há muito tempo eu vinha querendo fazer e nunca saía do é papel. verdade. Foi o tempo ali que você olhou para você mesmo, para o que você já tem de bagagem, né? Uhum. E às vezes até projetos que você gostaria de colocar, tudo como essa aula online. E para quem quer aprender, então, onde que eu posso achar? Tá, ó, eu tenho o meu site que é o kikoperes.com. Legal. Tá? Pérez conhece, né? Que no kikoperes.com você tem lá link logo de cara para todas as minhas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube e tal. No YouTube, se você entrar na minha página do YouTube, logo de cara vai ter um vídeo lá que é o do Violão Express, que tem o link para o Hotmart, onde está. E você também Legal. acha esse link na bio do meu Instagram. Logo que Do você entra no meu Instagram. Instagram, também tem esse link lá na minha bio, que é esse do Violão Express. E aí eu convido todo mundo realmente a aprender um instrumento, que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, melhor amigo, melhor companheiro que tem é o violão, né? Quantas vezes, Não, né? cara, não, é O verdade. violão não foi É verdade. Ó, eu sempre tive contato com som com violão, porque assim, meu pai tocava violão em casa, sempre final de semana estava tocando violão. Essa coisa de influência, né, de música, meu pai sempre escutou ali em casa Queen, Elton John, Beatles, então sempre essa influência é aquela coisa, né, de influência, como você falou. Então a gente vai puxando. E meu pai, na juventude, tocava guitarra numa banda também. Uma Ó, que banda legal. aquelas bandas de bailinho, sabe? Daquela Sim, época. mas então, é a música em Mas olha, todas. é um curso bom, gostei. Violão Express. É express, é rápido. Você vai ver que em pouco tempo, com as ferramentas que eu dou ali que ajudam a acelerar, que uma é para ritmo e outra para formação de acorde. Aí tem as músicas foram boladas numa sequência lógica, que, por exemplo, você aprende a primeira música é Metamorfose Ambulante. Tem 3 Nossa, que acordes. legal, Aí hein? esses 3 acordes já estão também na próxima música, que você vai usar esses 3 mais 2. Então, sabe, é uma coisa que vai
uma sequência assim em 5 aulas e eu tenho assim vários casos comprovados, né, de pessoas que fizeram o curso e então hoje toca violão e se diverte pra caramba. Pô, né, Lobão? Nada melhor que Obrigado aprender com o mesmo. Kiko Pérez, né, cara? Pô. Isso aí. Melhor que isso. Demais. Ô, Kiko, qual que foi o guitarrista brasileiro assim que te influenciou? Cara, eu sempre gostei muito do Pepeu Gomes, né? Ah, sim. E a gente, quando eu fazia show com o meu trabalho instrumental, eu tocava a música Malacacheta, que é um instrumental dele, porque ele tem essa coisa, ele tem uma coisa Hendrix, ao mesmo tempo bem brasileira, bem swingada, né? Essa coisa da Bahia, dos riffs. Então eu gosto da forma como ele junta a guitarra do rock internacional com a linguagem brasileira. Então isso sempre foi um dos meus preferidos. Mas tem vários que eu gosto, né? Do Luiz Carlini, do Tutti Frutti, enfim, aí tem os grandes mestres todos aí, né? Sérgio Dias, Armandinho Macedo também, da Cor do Som, né? Muitos deles que eu depois tive a chance, né, de conhecer, de ficar amigo até. O Robertinho do Recife, na época que a gente começou a tocar ali do Rock in Rio, ele tinha o trabalho Metal Mania, que na época foi, né, nos influenciou. E aí, pô, com certeza vou esquecer de algum aqui, mas... Sim, mas é porque aí você vai pegando referências e aí, com o passar do tempo, você também vai aprimorando, né, e gostando. Putz, esse aqui agora tem mais a ver com o meu estilo, agora esse, e aí vai... E no meu trabalho instrumental tem muito essa coisa do rock, do groove com a percussão brasileira. Eu também gosto muito de mesclar isso. Então, talvez por isso que sempre o Pepeu é uma referência aí, né? Não, com certeza. E hoje, o que você escuta? Assim, na tua casa, o que você coloca para escutar? Ou o que você também gostaria de chamar atenção para algo legal que você tenha escutado, alguma coisa diferente? Eu não sou muito assim de sair garimpando sons novos, mas através dos meus alunos, eles sempre vão me atualizando do que está acontecendo. E hoje em dia, meu filho, ele é baterista, né? Toca batera também. E ele curte muito o rock clássico, né? Acho que ele gosta até mais do que eu, assim. Às vezes tá ouvindo The Who, assim, aí eu falo, pô, que música é essa? Ah, essa música é tal, do disco tal, não sei o quê. Então, E assim... a memória tá boa, né? Deles, tipo, tá E fresca. aí, quando tem novidades, ele também me mostra. Então, assim, é muito legal essa coisa de, tipo, tá sempre, né? As pessoas também estão sempre mandando... Acabam sendo amigos assim que escutam um som novo, falam, pô, lembrei do Kiko, aí já me manda um vídeo no YouTube e tal. E aí eu gosto muito de assistir shows no YouTube, coisas raras assim, né? Ontem eu estava vendo um show do Prince Olha, que clássico. Enfim, realmente nesse quesito assim o YouTube é incrível, né? Até para gente... Incrível. Antigamente, para a gente conseguir um DVD de um show era uma coisa e assim, hoje em dia... Eu até lembrei agora de uma coisa, a gente falou de DVD, eu lembrei para falar para vocês desse DVD aqui, ó. Olha aí, ó, vamos ver. Eu não sei se tem no YouTube, eu sei que tem um pouquinho para trás só. Acho que aí. Olha chama aí. Geração Baré Cola. Geração Baré Cola. Olha aí, cara. Esse documentário é engraçado, cara. E nos anos 80 em Brasília teve aquela geração, né, do Legião, Plebe Rude, né, e Capital, aquela galera que saiu. E aí nos anos 90 teve uma geração totalmente diferente. Então aquela geração era, né, clássico do Legião, geração Coca-Cola. Coca-Cola. Aí nos anos 90 veio a geração Baré Cola. Então, aqui nesse documentário... É um documentário? É um Que legal, documentário, mas que tem adoro entrevista documentário. com a galera. E é só sobre o rock de Brasília dos anos 90. Nossa, que legal. Vou ver se eu acho algum link também para mandar para vocês Poxa, depois. gostaria E aí mesmo. tem entrevista com a galera do Mascavo Roots, tem Câmbio Negro, tem DFC, Raimundos, Právida... Enfim, teve um movimento bem bacana ali naquele começo dos anos 90 aqui em Brasília. E aí
tá retratado nesse documentário, que tem entrevista e histórias engraçadas da época. Pô, que Imagens da demais. época. O Câmbio Negro, que inclusive eu elegi como uma das melhores músicas dos anos 90. O Daniel vai lembrar que a gente fez uma playlist, uma A live, gente, né? a Legal. gente fez uma live aí com uma disputa, né? A música de cada ano e qual era a música que você colocaria naquele ano. Eu lembro, verdade, verdade. É Legal, uma banda bacana. O Câmbio Negro era muito bom. muito soul e funk também, né? No som É, deles. muito, Muito- é. O Era uma X, geração muito boa. muito boa, realmente. Brasília tinha muita coisa legal que algumas ficaram até esquecidas, né? É. Infelizmente, não teve espaço para. Você vê o Raimundos, né? Depois o Rodolfo saiu, aí o Digão tá lá até hoje, mantendo firme, né? Mas já não é aquela mesma formação clássica. Aí você tem o Mascavo Roots, que depois virou Mascavo, e que dos integrantes antigos só tem uma, só o Prata, né? Que continua. É praticamente uma outra banda e tal. Então, assim, Little Quail, você vê depois o Gabriel, ele foi pro, né? Autoramos, aí o Bacalhau Batera hoje em dia toca no Traje a Rigor, No traje, é e o verdade. Zé Era Ovo, que era o baixista, fora. tá lá trabalhando no programa lá do Gentili, junto com eles. Então, outro dia ele deu uma canja lá e tocou um clássico do Little Quail, né? Com o Roger, com o Bacalhau, bem legal. Demais. Cara, pô, então, é uma geração assim que tinha tudo para ser uma. Acho que algumas bandas até conseguiram chegar num nível dos anos 80, só que eu acho É, que tinha uma unidade, as bandas dos anos 80 de Brasília eram meio parecidas o estilo, né? Então eu acho que isso. a de Eles tinham a Brasília dos mesma anos 90, proposta, né? Era meio punk rock, era todo mundo muito ali da mesma turma e mesmo som. Já anos 90 foi uma diversidade maior de, né? De estilos, realmente. E, Kiko, e olhando para a década de 90, para aquele momento ali que você viveu, contou toda essa história que veio dos Estados Unidos com a ideia, que deu certo ali em embarcar aquele seu pontapé inicial, o start ali no Právida, depois surgiu ali o Nat Roots, e por mais que também que você tivesse ali já experiência no Nativos, né, ali inicialmente, você estava novo também, né? Foi uma responsabilidade também de encabeçar ali o business ali, fazer contato. Mas qual que foi aquele grande momento assim que você, quando volta ali na década de 90, você lembra daquele momento, daquela sensação? Como que para você qual que é? Cara, Qual esse resgate? como a gente já falou aqui, assim, foi nessa década que a gente começou a redescobrir a riqueza que foi aquele movimento musical do final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Que foi um marco muito grande na música. Então, assim, quando eu comecei a tocar guitarra, a gente até ouvia uma coisa ou outra do Led Zeppelin e tal, mas de aprofundar mesmo, descobrir o Led Zeppelin a fundo, de descobrir a riqueza da música de Jimi Hendrix, que assim eu sou realmente um pesquisador, não só da parte musical dele, né, do lado B, das coisas que foram lançadas depois que ele morreu, como também da vida dele, eu gosto de ler, né, as Você quer biografias saber e a tal, história, né? a história. E, cara, o Bob Marley, né, assim, redescobri ali nessa época também a riqueza da música, da mensagem, da vida de Bob Marley. Eu tenho esses dois caras para mim, né, o Bob Marley e o Jimi Hendrix, como duas figuras assim que são inspirações eternas, né? E a descoberta foi justamente nessa época. Então, a lembrança que eu tenho é isso, de ser jovem e estar, assim, como se fosse, assim, cavando, redescobrindo tesouros arqueológicos, né? Assim, É, que são legados que para a humanidade, né? Tanto a mensagem, a música do Jimi Hendrix, quanto a de Bob Marley, né? Então eu lembro muito da emoção mesmo de ouvir esses sons pela primeira vez e ver como eles estavam tão à frente do tempo, né? sim, sim. Então, os anos 90 tinha essa coisa de resgatar uma música que tinha uma essência forte, coisas
espiritual, como o blues tem, né? O blues, o reggae, às vezes tem uma coisa Sim, total. mântrica, né? Espiritual mesmo, que te entra num outro estado mental. E aí, falando agora com vocês, Jimi Hendrix e Bob Marley, vou aproveitar para também convidar vocês para conhecer um trabalho que a gente fez em 2010, 2011, onde a gente conseguiu unir esses dois, que a gente fez um disco chamado Love Surf Experience, que é um disco duplo, onde a gente fez as músicas de Jimi Hendrix em reggae. Nossa senhora, Mas, demais, Muito legal, cara. cara. Muito pô, eu bom, vou meu, muito bom. agora. Nossa, muito bom. Foi um disco duplo que a gente fez e que, na verdade, a ideia original nem era fazer reggae. Eu sempre tinha um sonho antigo de fazer um Jimi Hendrix acústico, porque para mostrar um Porra, outro boa lado ideia do também. Hendrix, que é o lado das baladas dele, da composição, né? Que ele tem baladas maravilhosas, composições lindas, e quem conhece o Hendrix superficialmente só sabe daquele lado selvagem da guitarra, Sim, tocou fogo exato. e É verdade. guitarra alta e tal, mas ele tem um outro lado, né, do compositor. Então eu tinha esse sonho antigo de fazer um CD só com músicas, as baladas, e fazer de uma forma acústica, bem cru, voz, violão, um disco que eu pudesse chegar e mostrar para meus pais, falar, ó, aqui, ó, isso daqui é Jimi Hendrix, escuta. Né? Caraca, ô, muito bom, hein? E aí o cara que foi meu parceiro, meu sócio nesse projeto, Durval, ele tinha um estúdio na casa dele, tinha comprado equipamento e tal com equipamento novo, e ele é baixista, né, Sim. do reggae das antigas também, de Brasília. Aí ele, pô, Kiko, você tem que vir aqui no meu estúdio, que eu tô com equipamento. Sim, o Thiaguinho aqui tá operando o estúdio, não sei o quê. Aí eu falei, pô, eu tenho um projeto que é bem simples e barato de fazer, que é voz e violão, que é fazer um Hendrix acústico. Se você, de repente, ceder seu estúdio para a gente fazer aí, você entra como um parceiro e sócio do projeto e tal. Ele, na hora, gostou da ideia e tal, pô, bacana. Legal. Aí ele que deu a ideia de, pô, eu tinha vontade de fazer um Hendrix em reggae, que tal? Vamos fazer? Aí, cara, eu confesso que quando ele falou isso para mim a primeira vez, eu Você falou. achei uma ideia de jirico, né? Falei, ih, não, lá vem Durval com as ideias malucas dele. Mas ele foi insistente, foi falando e tal. Aí eu pensei assim, pô, vamos pensar aqui nas músicas que funcionariam no reggae, que teria uma linha de baixo, né, mais desenhada. E pensamos nas músicas, aí pensamos nos músicos que a gente chamaria para tocar. E aí, cara, mais um daqueles projetos que eu fiz assim de forma despretensiosa, né? Despretensioso, Não estava sim. nem botando muita fé no. E esse do reggae superou as expectativas assim 1000%. A Pô, gente que mandou legal, hein? para masterizar lá em Abbey Road, né? E quando chegou de lá, chegou com um bilhetinho do cara escrito tipo, pô, adorei trabalhar nesse projeto e tal. Olha, que Mas, legal, hein, cara? Muito bom, né? Pô, olha só, um projeto despretensioso e ainda ter esse feedback do cara ali que falou, nossa, pô, olha esse Cara, som, é muito bom isso, é muito bom legal mesmo. demais. Então, E como assim, que a gente pode achar? A gente acha onde? ó, tem em todas as redes digitais, mas no YouTube, se você botar Love Surf Experience. Porque assim, a gente precisava achar, a gente não podia usar nada do nome do Hendrix, nem de imagem Sim, dele. Aí a gente pensou no reggae, pensou no acústico, algo que tem universo. Pô, a galera do surf adora tanto um reggae quanto a onda acústica. Tinha muito aquela época, na época de Jack Johnson, né? Aquela coisa e verdade, tal. verdade, Aí a gente verdade. pensou nessa vibe, tem um amigo nosso, fotógrafo do surf, cedeu umas fotos pra gente, aí acabou virando, né, o LSXP, Love Ah, Surf Experience. olha só, não, muito bom, E aí cara. são 9 músicas em reggae e 9 músicas acústico. No reggae foi uma banda que a gente formou com vários músicos do reggae de Brasília. E no acústico é só voz e violão de 12 cordas. Eu toco violão de 12 cordas e a cada música eu convido um cantor diferente para cantar. E aí tem a Isabela e Bruno também cantaram. O Alexandre, cara, o Alexandre cantou uma música, o The Wind Cries Mary. Quando ele começa a cantar, a voz dele é igual assim do Hendrix. Né? Eu no estúdio, quando a gente estava gravando, que a gente se emocionou, falou: caramba, o Hendrix está aqui. E aí Nossa, tem outros cantores também, talvez não tão conhecidos, né?
Tem o Rafael Pondé, Adriano Facchini e tal, enfim, alguns amigos nossos que participaram. E é legal que aí para o acústico, cada música tem um cantor diferente, fica legal, que aí não fica cansativo por ser só voz e violão, né? Sim. Então, cada um traz uma interpretação, então... Mas Nossa, com certeza terminou o episódio aqui do podcast, eu vou escutar esse som. Nossa, ficou muito curioso. Dois. E assim, 2, né, Lobão? E um projeto similar como esse, assim, pô, que né, você trabalhou ali com gosto, né? Algo que veio com uma ideia, trouxe essa versão reggae. Você pensa em fazer outras, assim? Um artista e desconstruir ele, colocar desconstruir... em... assim... No momento não tem nenhum projeto desse tipo, não, mas a gente... Eu estava outro dia pensando, sabe no quê? Porque assim, eu tenho um duo aqui com um amigo meu, Jair Santiago, a gente desde 15 anos de idade que toca junto. Legal. E a gente tem umas 2 músicas do Earth, Wind and Fire, que a gente toca no formato tipo 2 violões, ou violão e guitarra, só num duo. E outro dia eu até pensei nisso, de fazer um trabalho só com releituras do Earth, Wind and Fire, mas formato instrumental de 2 violões. Tudo isso, todos esses sons que eu estou falando aqui para vocês, eu depois vou mandar para vocês alguns links, mas tem esses links, se você quiser, se entrar no kikoperes.com. Tá tudo lá. Tá, inicialmente tem um link para minhas redes sociais, aí se Sim. você vai baixando, tem uma biodiscografia minha, onde eu vou contando a minha história através dos discos que eu participei, né? Então, 1994, Právida, aí 95 e tal, aí tem dos meus trabalhos solo. E todos esses discos lá tem o link que se você clicar, você vai cair para poder escutar esse disco. Inclusive do Právida, o único lugar que tem é no YouTube. Mas tem um link lá, se você clicar lá, você vai nessa biodiscografia, você escuta o Právida, você escuta o Love Surf Experience, você escuta todos os trabalhos. Pô, que legal. Olha, então aí, pessoal, você que está ouvindo ou você que está vendo esse episódio, kikoperes com S no final.com, certo? E lá Certo. você vai achar todas as redes sociais ali do Kiko Peres, vai encontrar todos os links de trabalhos, né, que ele participou e toda essa conversa aqui que a gente foi buscando, muito legal, que foi buscando referência de som e todos os trabalhos do Kiko estão lá no kikoperes.com. Isso, por Cara, exemplo, que legal, esse duo que eu falei, que é o duo que eu tenho com o Jair Santiago, chama Duo Yin Yang. Aí a gente tem um disco que é só o Duo Yin Yang acústico, que é nesse disco que a gente tem uma releitura da música Fantasy do Earth, Wind and Fire. E mais embaixo, aí, em 2016, a gente lançou um disco de lounge guitar, Duo Yin Yang Around the World, Lounge Guitar Around the World, que tem a participação do DJ CH5, também é um disco bem interessante, mais já na praia da guitarra lounge. Aí você tem trabalhos da minha carreira solo, tipo Yoga Guitar, todos os meus discos solo estão lá nessa biodiscografia, e até os trabalhos mais recentes que a gente lançou ano passado. Pô, que legal, meu, completo, isso mesmo. Tem E o curso tá lá também. O link do curso que tem no Instagram, link na minha bio, e tem também no YouTube. Assim que você entra no meu YouTube, tem lá o curso por Hotmart. Mas legal. Kiko, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, muito legal para a conversa, o nosso bate-papo, muito obrigado mesmo, de verdade, a gente pôde conhecer um pouquinho mais aí da sua história, viajar no tempo ali na década de 90 e curtir aí seus trabalhos antigos, seus novos trabalhos. Poxa, que legal, viu? Que bacana, legal poder contar essas histórias. Cara, Kiko, a gente vai esperar então a versão reggae do Earth and Fire, hein? Vamos esperar, vamos ver, vamos esperar. Obrigado, Kiko, muito obrigado. E a gente conversou aqui com Kiko Peres, guitarrista aí do Nat Roots e de outras bandas e de outros trabalhos também que ele fez. Muito obrigado você que assistiu até aqui ou escutou nosso episódio. Vá lá nas nossas redes sociais, @podcast.nos90.
curta, siga, compartilhe aí nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado e fui!